Eu falo mesmo. Eu falo, se precisar falar a verdade, eu falo. Doa a quem doer. Eu prefiro ser sincero. Por isso que eu falo. O sangue italiano entra em ação e eu falo do meu jeito. É o que eu sou, é assim. Será? Bom dia! Tudo bem aí com você? E tudo ótimo, com a graça de Deus. Essa sexta-feira friazinha. Mais um final de semana chegando. Eu espero que o Senhor abençoe você, a sua casa, sua família, seus negócios. Em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Muito importante fazer isso. Ativar o sininho. Deixar o seu like. E compartilhar essa mensagem nos seus grupos, nas suas redes, com seus amigos, sua família. É importante para que o nosso canal cresça e alcance o maior número de pessoas possível para abençoar. Amém? Eu sei que eu posso contar com você. Vamos refletir um pouquinho hoje na palavra de Deus? Abre sua Bíblia comigo lá no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, no capítulo 27, no verso 5. A palavra de Deus diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Eu gosto desse versículo. É por isso que eu falo mesmo. Eu falo, se precisar falar a verdade, eu falo. Doa a quem doer. Eu prefiro ser sincero. Por isso que eu falo. O sangue italiano entra em ação e eu falo do meu jeito. É o que eu sou, é assim. Será? Será que é assim que tem que ser? Esse texto é um texto da palavra de Deus que valoriza muito a transparência e a correção sincera, né? Porque ele fala, é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. E ele está valorizando essa questão da gente ser transparente, a verdade acima de todas as coisas, ainda que seja um assunto difícil de ouvir. Porém, a pergunta que fica é: será que isso deve ser feito de qualquer forma? Com insensibilidade, com dureza, com aspereza, com rigidez, de uma forma, às vezes, até ofensiva e cruel? Será que é isso que a palavra de Deus diz? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, com base nos princípios da palavra de Deus? Fica comigo até o final desse vídeo e vamos ver se essa questão de ser transparente, de ser sincero, é de qualquer jeito. A Bíblia vai mostrar para a gente que não é bem assim. Se a gente for fazer uma análise do que a Bíblia diz a respeito das nossas palavras, a gente vai chegar à conclusão de que sim, eu preciso ser sincero. A verdade acima de todas as coisas. Não podemos negociar com a verdade. Ela precisa ser imperativo nas nossas vidas. E mesmo quando eu vejo um irmão, uma conduta errada, eu preciso ser a pessoa que vai corrigir. Mas como que deve ser feita essa correção? Se a gente for analisar os princípios da palavra de Deus, a gente vai entender que essa correção ela precisa levar em conta discernimento e, acima de tudo, compaixão e temor a Deus. A gente entende que a repreensão que edifica é aquela que é feita com humildade em amor, que leva em conta a vulnerabilidade, inclusive, do meu próximo. Ela precisa ter o propósito de restaurar e não de humilhar ou descarregar as minhas frustrações pessoais em cima do meu próximo.
Vamos ver algumas orientações que a palavra de Deus nos dá nesse sentido. Abre sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, nós precisamos sim seguir a verdade. Porém, tem um detalhezinho nesse versículo que faz a gente aprender e entender a maneira que isso precisa ser feito. Seguindo a verdade em amor. Em amor. A gente precisa tomar o cuidado de não pegar esse versículo, Provérbios 27:5, como uma muleta para eu falar tudo que eu penso da forma que eu quiser, usando a franqueza como desculpa para ferir, para magoar, para atacar o meu próximo. Ah, é o meu jeito de ser, eu sou assim mesmo. O sangue italiano que corre nas minhas veias não me permite fazer de forma diferente. A gente precisa rever esse tipo de comportamento, porque não é isso o que a palavra nos diz. Isso não reflete o caráter de Cristo em nós. Jesus foi o homem mais manso que andou na face dessa terra. E a gente precisa entender o que é mansidão. Mansidão nada mais é do que poder sob controle. Isso é ser manso, não é ser bobo, não é ser ingênuo. É você saber o poder que você tem, mas ter isso sob controle. Não permitir que esse poder extravase de qualquer forma, magoando, ferindo pessoas. Jesus, ele sempre foi muito franco, mas nunca ríspido. Olha que interessante o versículo de Provérbios, ainda no livro de Provérbios, só que agora no capítulo 15, no verso 1, a gente tem uma orientação aqui muito rica em Provérbios. Olha só, Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A resposta branda não significa que ela é uma resposta com meia verdade. Não, ela tem a verdade por completo, mas ela sabe como ser colocada. Brandura, suavidade, amor. E a gente tem um outro verso que eu gosto muito, que encontra lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, também muito interessante, nos dando uma orientação lá no capítulo 4, no verso 6, quando a palavra de Deus diz assim, olha que interessante isso, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Interessante que esse versículo está considerando a pessoalidade de cada indivíduo, a singularidade de cada um. Ele está nos orientando a ter uma palavra sempre agradável, temperada com sal, para que nós aprendamos a responder a cada um. Ou seja, com cada um tem uma maneira diferente de responder. E isso fica mais evidente quando a gente vai lá para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 24, quando ele diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativo por ele, para cumprirem a sua vontade. Perceba como esses versículos
estão nos alertando para considerar a vulnerabilidade do meu próximo. A minha correção, ela não pode ser formatada com um único modelo para todo mundo. Ah, eu sou desse jeito, não sei fazer de outra forma. Não, você precisa mudar. Porque Jesus, ele foi duro com os fariseus, mas ele foi muito amoroso com Zaqueu, com a mulher pega em adultério. Então é fundamental que mais do que o que falar, a gente saiba como falar, a maneira como falar. Resumindo, a gente não pode pegar o versículo de Provérbios 27:5 e levar ele ao pé da letra, sem considerar contextos mais amplos, a vulnerabilidade do meu próximo, com quem eu estou falando, como que eu preciso falar, porque se eu não levar essas questões em conta, isso pode resultar muito mais em traumas do que pessoas que entendem a verdade e mudam. Isso mais pode afastar pessoas do que aproximar. Então a gente entende que a repreensão eficaz, bíblica, aquela que vem do trono de Deus, ela inclui os seguintes ingredientes, presta atenção nisso. Ela precisa ser feita na direção do Espírito Santo, ela precisa estar fundamentada na palavra, ela precisa estar temperada com amor e ela precisa ser uma repreensão em humildade. E eu quero finalizar aqui com um versículo que a gente encontra no livro de Tiago, no capítulo 3, verso 17, que dá-nos uma orientação para a gente fechar e amarrar esse pacote da repreensão franca feita em amor. Tiago 3, verso 17, diz assim a palavra de Deus: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É assim que deve ser as nossas repreensões. A gente não pode, de forma alguma, negociar com a verdade, mas a gente precisa sim aprender a maneira de falar, a maneira de colocar. Com alguns a gente precisa ser mais duro, sim, mas eu vou dizer para você que na maioria das vezes, a brandura, a leveza, o cuidado é muito mais importante do que o conteúdo. E talvez nesse momento, você que está assistindo essa reflexão e me conheça um pouco mais de perto, talvez nesse momento, ou de repente a reflexão toda, você está aí no seu coração dizendo assim, mas olha só quem é que está falando. E eu preciso concordar com você. Eu preciso mudar o meu jeito de falar. Eu já falei isso aqui outras vezes e eu tenho me esforçado para isso. Como eu sempre digo, eu não negocio com a verdade, mas eu preciso aprender muitas vezes a como comunicar essa verdade. Então, se essa era uma posição do seu coração, olhando para mim e falando assim, mas olha só quem é que está falando, ora por mim. Ora por mim, eu preciso da sua oração para mudar. E conto com ela, tá bom? Que o Senhor te abençoe.